a gente combinou, conversou com o Marcelo aqui antes sobre tentar trazer um pouco dessa visão da ciência e falar um pouco principalmente do termo quântico, que é um termo que ultimamente tem sido usado até em bolacha no supermercado, se deixarem. Outro dia eu entrei num lugar e tinha água quântica. Eu não sei o que é isso, mas tinha uma água quântica lá para vender, eu fiquei preocupado. Eu Ah, queria, diga. eu queria aproveitar e contar uma história que teve, rapidinho, Marcelo. A gente tem uns eventos que a gente faz eventualmente e tal, e um amigo nosso, astrônomo, bastante cético, foi e de repente ele ouviu alguém dizer: ai, a Bíblia é tão quântica, ele quase teve um treco no meio, assim, ele ficou, aquilo virou um evento, e a gente começou a tirar sarro dele. Não, olha a Bíblia quântica, sabe, brincando mesmo. Então, enfim, é importante, a sua vinda é importante para o nosso público, exatamente para isso. Vamos falar sério sobre isso? O que é? Tem ligação? Não tem? Por que que tem? Por que as pessoas se utilizam? Aí tem gente que fala, ninguém sabe o que é, não, sabe o que é. Enfim, acho que isso é muito importante. Ótimo. Não, eu acho boa essa peça, porque tem uma confusão gigantesca, né, entre o que é realmente a física quântica e a maneira como ela é usada e abusada e estuprada pelos usos assim em vários lugares diferentes. Então, uma pequena história, talvez, vamos lá, como funcionou tudo. Vamos lá. Bom, moçada, no final do século XIX, 1890, 1900, uma porção de descobertas foram feitas por físicos que desafiavam o conhecimento científico da época. Então, na época, a física era o que a gente chamava de física clássica, física mecânica, como as coisas se movem, como as coisas caem, né, a força da gravidade do Newton, e as ondas eletromagnéticas, né, a luz, as cores, o magnetismo, e basicamente era isso. Então você tem essas duas, e também tinha o estudo do calor, a chamada termodinâmica, né? Como que as coisas esfriam, como que você consegue construir uma máquina a vapor, isso tem tudo a ver com a Revolução Industrial, sendo importante na física e tal. Então esse era o conhecimento. Um dos grandes físicos na época, em 1903, ou por aí, que era o Lord Kelvin, ele falou o seguinte: cara, a física acabou. Entendeu? A gente já resolveu todos os problemas. Tem mecânica, tem eletromagnetismo, tem termodinâmica, tá tudo certo, agora é só acertar os pontinhos, entendeu? E, de repente, aumentar a precisão. Só que essas descobertas, raio-x, radioatividade, a descoberta raio-x em 1895, radioatividade em 1896, com Madame Curie, etc. A descoberta do elétron em 1897. E tinha um outro negócio chamado radiação de corpo negro, que não dá tempo de falar, mas que também desafiava o conhecimento. Você tentava aplicar a física clássica para entender essas coisas e estava tudo errado. E foi uma crise existencial, entendeu? Foi uma coisa assim, extremamente dramática, porque e agora? Entendeu? A natureza está contando uma história para a gente que a gente não está entendendo, porque os laboratórios estavam dando esses resultados que eram misteriosíssimos. Então, surgiu, então, essa necessidade meio que forçada, goela abaixo lá dos físicos, de pensarem de um outro jeito sobre a natureza. E esse outro jeito de pensar sobre a natureza, nas primeiras 3 décadas do século XX, então de 1900 a 1930, é o que a gente chama hoje de física quântica. Okay? E o que ela faz? Ela descreve a física do mundo muito pequeno. Então, o que eu chamo de muito pequeno? Eu estou falando aqui de coisas que são completamente invisíveis aos olhos. Então, estou falando de moléculas, por exemplo, as proteínas do seu corpo, ela tem um comportamento que é entre clássico e quântico, mas quando você começa a ver, mas espera aí, as proteínas são feitas de um monte de átomos, né? De carbono, oxigênio, nitrogênio, você vai tentar estudar o comportamento desses átomos, você realmente tem que mudar a sua história e começar a usar, então, a história da física quântica, entendeu? E o choque é o seguinte: no mundo clássico, não tem vários, mas deixa eu começar com um deles, e isso daí vai explicar por que a física quântica meio foi apropriada, assim como uma coisa meio esotérica, entendeu? Porque ela tem um lado extremamente misterioso, né? Então é meio fácil fazer esse gancho, vamos dizer assim. A física clássica é uma física que tem determinismo, ou seja, se eu conheço o estado do universo nesse momento, se eu sei aonde a Lua está agora,
eu posso calcular exatamente onde ela vai estar daqui a 1000 anos, daqui a 2000 anos, daqui a 3000 anos. Por isso que astrólogo, quando faz mapa astral e quer fazer as projeções para o futuro, é só rodar um programinha no computador, porque as órbitas planetárias são uma máquina. Física clássica, determinista. Entendeu? Mas quando você vai de um planeta, ou de um carro, ou de uma maçã caindo no chão, para um elétron girando em torno de um núcleo atômico, as leis mudam. As leis da física quântica não são iguais às leis da física clássica. Então, em vez de você ter aquela coisa do determinismo, eu sei como prever o futuro, a ideia da a física como oráculo, vamos dizer assim, né? Eu posso prever o futuro. Isso não acontece mais. Você só pode dar o que a gente chama de probabilidades, da onde as coisas vão estar e qual a energia que elas vão estar. Então, o que é um elétron? Cara, a gente não sabe o que é um elétron. Antigamente falava, o elétron é uma bolinha que tem uma bolinha de Good, entendeu? Que tem uma carga elétrica negativa em volta do núcleo, que é um solzinho, né? Parece um mini sistema solar. Esse modelo do átomo não tem nada a ver com a realidade. Entendeu? O átomo não tem essa forma. Entendeu? O elétron não é uma coisa que a gente pode dizer, é uma bolinha. Porque o que acontece? Quando você descobre o comportamento do mundo muito pequeno, e eu sei que vocês prepararam aí uma sequência de imagens que a gente pode visitar agora, você percebe que o comportamento da matéria, das coisas que compõem a matéria, né? Porque nós aqui, né, nós somos feitos de células, né? As nossas células, quando você pega lá um microscópio muito poderoso, cara, no fim é tudo molécula, e molécula é feita de átomos, e átomos são feitos de prótons, nêutrons e elétrons, e quando você estuda o comportamento dessas partículas muito pequenininhas, a regra muda.